Muito bem, estamos de volta com as nossas videoaulas sobre o PET 3. Desta vez vamos falar da semana 4, PET 3, para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Portanto, você seja bem-vinda, você seja bem-vindo à nossa videoaula da semana 4. Aqui é o professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Semana 4, PET 3, 7º ano do ensino fundamental. Tema: colonização da América Espanhola. Você irá aprender sobre a colonização da América Espanhola, deverá ser capaz de compreender a estrutura administrativa e social, além das formas de exploração do trabalho indígena. A América Latina é formada por duas grandes colonizações: a portuguesa, que formou o Brasil e manteve unido até os dias de hoje, e a espanhola, que decidiu adotar uma administração descentralizada, o que deu origem a diversos países que fazem fronteira com o Brasil, como a Argentina, Uruguai e a Colômbia. Vamos conhecer um pouco como foi esta colonização da Espanha na chamada América Espanhola. Quando os primeiros espanhóis chegaram à América, encontraram sociedades indígenas complexas e usando uma grande quantidade de ouro, o que rapidamente chamou a atenção deles. O espanhol Hernán Cortés, por exemplo, liderou um exército para dominar o Império Azteca. Essa dominação ocorreu por dois motivos: a superioridade bélica dos espanhóis, que tinham armas de fogo potentes, e as doenças trazidas pelos espanhóis à América, que acabou matando milhões de índios, pois seu sistema imunológico não tinha defesa contra essas doenças. Então tá aí, os espanhóis, quando aqui chegaram, encontraram civilizações complexas, já bem formadas. Destaque aí para os astecas, os maias e os incas. Aqui a gente pode ver nesse quadro aqui a parte dos astecas, né, essa parte litorânea do México, os maias na chamada península de Yucatán e os incas aqui na região andina da América do Sul, ali próximo ao Peru, ali território do Peru principalmente. Aqui máscaras representativas as três civilizações, dá para você fazer uma diferença entre elas aí, tá vendo? A asteca, a maia e a inca. Para aumentar a dominação dos povos indígenas, os espanhóis criaram intrigas entre as tribos locais, dividindo-os e colocando uns contra os outros. Além disso, usavam a mão de obra dos indígenas para conquistarem seus objetivos. Os espanhóis adotaram uma administração descentralizada para aumentar a capacidade de colonização das terras conquistadas. O sistema adotado foi a criação de vices-reinos e em capitanias gerais. A gente vai ver no mapa a seguir. Essa estrutura possuía uma série de órgãos e setores que facilitam o controle e a exploração. A sociedade colonial espanhola tinha uma estrutura rígida e bem organizada. Aqui a gente pode ver vice-reino da Nova Espanha, capitania geral da Guatemala, capitania geral de Cuba, capitania geral da Venezuela e Guianas, ou Guianas, vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Peru, vice-reino do Rio da Plata, ou da Plata, e capitania geral do Chile. Portanto, foi dessa maneira que a Espanha dividiu o seu território em capitanias gerais e também vice-reinos. Os vice-reinos, ou vice-reis e capitães gerais, eram representantes do rei na América. Portanto, os cargos mais importantes nas colônias. Havia também os chapetones. Quem eram os chapetones? Que podiam exercer importantes cargos, como por exemplo nos cabildos, né?
as câmaras municipais que controlavam as leis nas cidades. Os chapetones, quem eram os chapetones? Eram espanhóis que migraram para a América para trabalhar e tinham direitos superiores aos outros. Então, os chapetones eram espanhóis nascidos na Espanha, ok? Porque nós vamos ter aqui depois os espanhóis que vinham para cá, tinham seus filhos, e filhos nascidos aqui na América Espanhola eram chamados de crioulos. Abaixo deles estavam os crioulos, que recebiam esse nome por serem filhos de espanhóis que nasceram e foram criados na América. Eles também possuíam grande poder econômico, pois eram comerciantes, mas não podiam exercer cargos políticos importantes como os chapetones. Abaixo dessa elite vinha a população livre e mestiça, que não tinha nenhum direito político, mas trabalhavam para sustentar todos. Na base da sociedade colonial espanhola estavam os indígenas, que compunham a maioria da população e sofriam uma exploração enorme, pois faziam trabalhos forçados sem a possibilidade de ascensão social. Esse trabalho era feito em duas modalidades. A primeira era chamada mita. O que era a mita? Que consistia em um imposto que deveria ser cobrado em forma de trabalho. Alguns índios eram sorteados para trabalhar de forma compulsória. Compulsória significa obrigatória nas minas para os espanhóis. Esta prática foi herdada dos incas e bastante explorada dentro desse contexto de colonização da América Espanhola. Outra modalidade de trabalho era a encomenda ou encomienda, uma relação de trabalho que consistia em o senhor, um encomendeiro, que recebia da coroa portuguesa um território para explorar e em troca deveria catequizar a população indígena que ali vivia e esta, por sua vez, trabalhar para este senhor. Além dessas duas modalidades, havia também a escravidão africana, principalmente em locais que não havia mão de obra indígena suficiente. Para controlar a saída de ouro, foi criado o Conselho Real e Supremo das Índias, que ficaria responsável por controlar a circulação de riquezas na América e a cobrança dos devidos impostos. Foi criada também a Casa de Contratação na Espanha, que deveria receber em um porto único para evitar o contrabando deste ouro. No sistema de porto único, somente 2 portos poderiam receber mercadorias vindas da América, e que aqui somente 3 portos poderiam enviar essas mercadorias. Portanto, assim a gente fecha um pouco do que seria essa colonização espanhola aqui na América Espanhola. Assim a gente termina também essa semana 4 do PET 3 para os alunos do 7º ano do ensino fundamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. É importante, ative o sininho para receber sempre notificações novas. E daqui a pouquinho eu retorno em mais uma videoaula, desta vez trazendo a semana 5 do PET 3. Muito obrigado a todos que estiveram comigo até agora. E já já eu retorno aí, tá bom? Muito obrigado.